E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e eu odiei o massacre da família Hope. Gente, eu quero fazer esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco, porque assim, eu li esse livro recentemente com os meus apoiadores do canal e eu percebi que a gente ficou... Foi muito doido, assim. Começou muito bem, depois eu percebi que o negócio não tava indo tão bem, aí a gente fez a live, foi uma enxurrada de comentários negativos, mas assim, gerou muita repercussão a live, então eu acho que também tem muitos pontos interessantes e positivos sobre o livro. E aí quando eu postei nos meus stories dizendo que eu odiei o livro, nossa, mas choveu gente falando, comentando, não sei o que. Ah, então eu não vou mais ler, eu vou ler. Ai, fiquei sem vontade. Ah, mas eu comprei. Ah, e agora? Tava na minha lista, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu percebi que tem uma repercussão aí que tá rolando e eu queria falar pra vocês um pouco o que eu senti pra vocês saberem, se balizarem ou não, porque assim, né? O trabalho do criador de conteúdo, muitas vezes, é o trabalho de consumir alguma coisa, fazer essa curadoria e te dizer, olha, eu consumi e gostei por causa disso, disso, daquilo, ou eu não gostei por causa disso, disso, daquilo, e te ajudar a tomar uma decisão, porque você, que tá em casa, não vai conseguir ler todos os livros do mundo, não vai conseguir comprar todos os produtos do mundo. Então é sempre bom quando você tem opiniões, né? Pra você analisar, ah, peraí, isso aqui faz sentido pra mim ou não faz. Então eu vou tentar, gente, eu vou conseguir, ao máximo possível, não falar de spoiler nessa primeira parte do vídeo, mas eu vou dedicar o final e vou avisar, pode ficar tranquilo, vou avisar bastante, aquela coisa toda que eu faço, porque eu quero explicar pra vocês o final desse livro. Tipo assim, eu quero contar muito resumidamente, vai ser muito resumidamente, porque eu vou ficar muito tempo aqui pra contar a história toda. Muito resumidamente, eu quero contar o que o livro se trata, por que ele é ruim, no detalhe, contando muito spoiler, tá? Pra quem ou já leu, ou pra quem não pretende ler, não tá nem aí, ou não se importa com spoiler, então vamos fazer aquela resenha dividida, tá? Por favor, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, entre no nosso canal do Telegram, tá rolando Black Friday, a gente tá falando de tudo por lá, não deixe de entrar lá, a gente conta tudo pra vocês em primeira mão lá no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais e vambora. Bom, O Massacre da Família Hope é um livro que eu tinha ouvido falar há um tempo atrás, talvez quando ele lançou lá fora, porque ele demorou um tempo pra chegar aqui no Brasil, demorou um tempinho, deixa eu ver. Ele saiu no ano passado, em junho de 2023. Aí eu comprei em inglês em junho desse ano de 2024, porque, em inglês também que eu comprei, porque um conhecido meu, que é seguidor, etc., me falou super bem do livro. E, gente, esse livro é um hit, ele é um sucesso gigantesco. Eu entrei aqui na Amazon pra ver aqui agora, a nota dele é 4.4, a média, com 30 mil avaliações, o livro em inglês. Então, ou seja, vendeu realmente muito bem. A Intrínseca trouxe ele agora com a mesma capa e tal, aquela coisa toda, e o lançamento foi em setembro. E aí a gente fez a nossa enquete da leitura conjunta, pra quem não sabe, eu faço uma leitura conjunta com os apoiadores aqui do canal, a gente tem um clube do livro, se você quiser fazer parte, aqui na descrição do vídeo tem o link pro Catarse, você entra lá. Pra participar do clube do livro, entre 25 ou 30 reais, você escolhe, tem duas categorias diferentes lá. Existem outras categorias de apoio menores que essa também, mas o clube do livro fica direcionado por essas duas categorias, no mínimo 25 reais por mês. E a gente faz uma live todo mês pra discutir o livro do mês. A gente também faz uma live por mês separada pra discutir um filme do mês, porque a gente também vê um filme junto. E aí a gente decidiu que em outubro a gente ia pegar um livro de thriller, suspense, terror, sei lá, por conta daquela coisa de outubro, mês do horror, blá, 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 dia das bruxas, etc. Gente, eu não ligo pra essas coisas, tá? Esses temas, ai, Halloween, Dia das Bruxas, mês do horror, pra mim isso é coisa de que vocês que gostam de inventar ideia fazem, entendeu? Eu leio terror quando eu quero ler, eu leio suspense o ano inteiro, entendeu? Eu não tenho nada disso, eu não tenho coisa de Halloween, nunca tive uma conexão com Halloween, eu não me fantasio, eu não vou em festa de Halloween, muito raro. Então assim, pra mim, tanto faz como tanto fez, mas os apoiadores estavam, ah, em outubro precisamos, e é uma coisa que a gente sempre faz, né? Normalmente em outubro a gente lê um livro mais de terror suspense e normalmente a gente odeia. Já teve o do Stephen King, eu me lembro, que foi o Depois. Não é que a gente odiou, mas a gente não amou tanto, achou meio mais ou menos. Eu não lembro qual que foi do ano passado, acho que ano passado teve um também. E eu desse ano foi o Massacre da Família Hope. E eu tava com muitas expectativas, porque é isso, eu já tinha comprado esse livro antes em inglês, porque eu já tinha ouvido falar super bem dele, e eu queria conhecer a escrita do Riley Sager, que eu só fui saber que era o Riley Sager agora quando eu li esse livro, porque até agora, em outubro, eu achava que era uma mulher. A Riley Sager. Eu nunca tinha procurado foto nem nada. E esse nome Riley na minha cabeça é um nome feminino, né? Os nossos reforços de papel de gênero. Eu achei que era um nome feminino. Aí eu sempre falei, não, porque é a Riley. E aí depois falaram, Paulo, é o Riley. Aí eu, então tá. E aí o livro foi pra enquete, ganhou, a gente leu durante o mês de outubro e a gente fez a nossa live, que foi essa treta toda. Vou falar sinopse pra vocês e daqui a pouco eu começo a falar um pouco de repercussão, o que aconteceu entre a gente quando a gente leu o livro. Bom, vai contar a história de uma mulher. Essa mulher tá aí na casa dos seus 30 anos de idade. Ela é uma cuidadora de idosos.
idosos. Ela trabalha numa agência que, né, é contratada pelas pessoas e os cuidadores vão pra casa das pessoas, né, que tem os idosos lá que eles precisam cuidar, óbvio. Aconteceu alguma coisa na história dessa mulher, na vida dessa mulher, e ela ficou 6 meses suspensa do trabalho. Aconteceu alguma treta, alguma merda ela fez ali, que aparentemente ela não teve culpa, mas aconteceu alguma merda no trabalho dela, e ela ficou 6 meses sem poder trabalhar. E aí ela tava com uma relação ruim com o pai também, com a família, ela precisava sair de casa, o pai dela não tratava ela mais tão bem. Quando acabou a suspensão, o chefe dela chega pra ela e fala: olha, temos aqui uma família pra você atender. É a família Hope. E é uma família que era muito conhecida ali naquela cidade onde ela mora, porque é uma família que passou por um massacre muitos anos antes. Então, há muitos anos atrás, era uma família composta por 4 pessoas, um casal, pai das filhas e 2 meninas, adolescentes, quase adultas ali, até que um dia todo mundo morreu. Os pais da família morreram com perfuração, né, esfaqueado, sei lá. Uma das filhas morreu enforcada e só uma das meninas sobreviveu, que é a Lenora Hope. E essa Lenora Hope foi dada, inclusive, como uma das suspeitas pela morte da família inteira. Eles tentaram revirar a coisa toda, não conseguiram achar nenhuma prova, até porque os crimes aconteceram lá na década de 20. Então não tinha câmera, não tinha celular, não tinha muita coisa que hoje em dia a gente tem, né? Muita tecnologia que a gente tem que consegue descobrir os crimes com mais facilidade. E aí, sem conseguir comprovar o que aconteceu, a Lenora foi dada como inocente, mas a cidade toda via a Lenora como a culpada. Só pode ter sido ela é a única sobrevivente. Ela foi encontrada com uma faca na mão e toda ensanguentada. E aí falaram, bom, ela que matou todo mundo, com certeza. Só que é isso. Ela não foi presa, ficou solta. Ela viveu a vida toda trancada em casa. Nunca mais ninguém a viu. Todo mundo lida, inclusive, com a história toda quase como se fosse uma grande lenda urbana, um mito da cidade, porque ninguém nunca mais viu a Lenora. Tem uma música que eles cantam, que é relacionada ao massacre, aquela coisa toda. Até que essa moça, que eu contei pra vocês, que é a moça, né, do começo do livro, que é cuidadora dos idosos, é contratada para cuidar da Lenora, que agora é uma mulher de seus 70 e poucos anos de idade. Ela tá numa cadeira de rodas, ela não anda mais, e ela teve um problema, tipo, uma AVC, sei lá, teve uma questão que deixou ela com uma parte paralisada. Então ela só consegue mexer uma mão, um braço, e mesmo assim sem muita força. Aí beleza, a menina fica tipo, sério que esse é o único trabalho que eu tenho? Eu vou ter que cuidar de uma mulher que provavelmente assassinou toda a família. E o chefe dela fala, querida, você tava suspensa, é isso ou a rua, o que você prefere? E ela aceita aí porque ela não tem mais condições. Então ela vai morar na tal da casa. Ela chega nessa casa, e essa casa, ela é composta por algumas pessoas. Eu vou parar de contar a história, tá, gente? Isso é sinopse. Mas quando ela chega nessa casa, a casa fica na beira de um penhasco. Isso é capa do livro. E essa casa está caindo no penhasco. Ela está, aos poucos, a erosão do penhasco tá acontecendo e a casa tá entortando. Isso acontece também no livro. Aí lá na casa, a gente vai ter a tal da Lenora Hope, que tá na cadeira de rodas, né, que é essa idosa. Tem a senhorita Baker, que é a governanta da casa e é quem contrata e paga e decide tudo, meio que toma todas as decisões da casa. Ela tem essa aprovação pra decidir tudo. Então a senhorita Baker é a governanta. Tem a Jessica, que é uma empregada da casa, ela faz faxina, etc. Tem o Carter, igual a Beyoncé, Carter. Tem o Carter, que é o caseiro da casa. Ele não mora dentro da casa, ele mora tipo num casebre, no quintal. E tem o Art, que é o Archibald, que é o cozinheiro da casa. A cuidadora, que chama Kit, ela foi contratada, ela entrou na casa porque a cuidadora anterior, que se chamava Mary, desapareceu. Ela abandonou o trabalho. Tem uma semana e pouca que ela abandonou o trabalho. Ninguém sabe o que aconteceu. As coisas dela ainda estão na casa, as roupas dela estão na casa. Mas ela foi embora de uma hora pra outra. E aí, a Kit, que é a nossa personagem principal, chega na casa, tipo assim, vou cuidar de uma senhora que pode ter matado todo mundo, que é uma assassina, e ao mesmo tempo, a cuidadora antes de mim sumiu do nada. Por que ela sumiu do nada? O que aconteceu pra ela sumir? Bom, essa é a premissa, essa é a sinopse, isso é capítulo 1, 2 do livro. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso, o resto vocês vão ler se quiserem ler, né? Pra saber o que vai acontecer, ou aguardar até o final que eu vou contar muito rapidamente as coisas muito loucas desse livro. E foi interessante porque quando a gente começou a ler, eu sou o tipo de pessoa que, no meu clube do livro, eu sempre leio o livro na semana anterior à live. Porque se eu ler com muita antecedência, eu esqueço. E eu gosto de viver perigosamente, entendeu? Eu gosto de ler em cima da hora. Esse livro eu terminei no dia da live. Muitas vezes eu termino, às vezes eu chego no dia da live, eu tô na metade do livro ainda, passo o dia inteiro lendo pra fazer a live à noite, porque eu gosto de estar com a coisa muito fresca. E ainda mais quando é livro assim de suspense thriller, é bom, porque acontece tanta coisa que eu não
sei nem se eu vou ter lembrado de tudo aqui que eu preciso lembrar pra contar pra vocês a história. Mas inicialmente, os apoiadores, eles já começam a pegar o livro do mês, assim, a gente decidiu, a galera já começa a ler. E já começa uma discussão que é sem spoiler, tá? Tipo assim, eles, no Telegram tem como você esconder spoiler, né? Então já começa uma conversa ali entre a galera, mas eu fico só olhando por alto, assim, não me envolvo em nada porque eu só leio o livro muito em cima da hora. Mas eu fui vendo que a repercussão, inicialmente tava todo mundo, nossa, eu não consigo parar de ler, nossa, eu tô lendo sem parar, nossa, eu dormi tarde porque eu fiquei lendo, porque eu queria terminar o livro, e eu fiquei, nossa, gente, então vai ser uma delícia, né? E eu vinha de uma sequência de livros um pouco mais lentos, né? Intermezzo, por exemplo, que é um livro que eu amei, ele foi um livro mais lento. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, um livro mais lento também. E aí eu falei, nossa, que delícia, vou pegar um livro que vou estalar os dedos e vou ler inteiro de uma vez só. E realmente, fluido é. Mas a que custo? Antes de a gente continuar... Antes de a gente continuar ladeira abaixo... Antes de a gente continuar falando da loucura que esse livro é... Porque, gente, esse livro é uma loucura real. Quem ficar até o final, que eu vou contar todas as tretas, vocês vão ver que bizarrice. Mas, falando em loucura, sabe o que tá chegando agora em novembro? Black Friday, né? Isso é um fato. Todo novembro de milhões de anos já. Desde que a sociedade nem existia, já existia Black Friday. E a Black Friday da Insider já começou. Agora aqui em novembro, no começo de novembro. E a gente tá na Best Seller Week, ou seja, os produtos mais vendidos da Insider estão com muita promoção. Principalmente os produtos que eu sempre venho mostrando pra vocês ao longo dos últimos meses, né? Eu trabalho com a Insider há basicamente um ano. Eu uso os produtos da Insider constantemente, vocês sabem. Estou usando agora a minha Tech T-shirt de gola, né, redonda, gola U, como eles falam. Eu uso isso direto. Quem me acompanha, principalmente pelos stories, me vê usando constantemente pra todos os lugares que eu vou o tempo inteiro. Inclusive, ontem eu fui ao cinema usando Insider, viajo usando Insider, aquela coisa toda. E não só a Tech T-shirt, por exemplo, de gola U vai estar em promoção, como a de gola V também, que eu amo, uso muito, também vai estar em promoção. O short que eu tô usando, que é o Everyday Shorts, eu vou pedir pro Rodolfo deixar aqui um clipezinho, um videozinho meu usando o short pra vocês verem um pouco melhor no corpo. Eu gosto muito dele também. Uso muito, principalmente pra academia, muito pra ficar em casa também, porque ele é muito confortável. Ele estica também, então ele é muito bom pra fazer exercício, muito fácil pra correr, pra fazer exercício de perna, que você precisa ter um pouco mais de mobilidade, é muito bom. As cuecas também vão estar em promoção, todas elas estão aqui, inclusive. Tanto a Comfort quanto a Performance, eu sempre mostro e diferencio, e eu sempre sei só pelo toque, eu não preciso nem olhar. Essa daqui eu sei que é a Performance, porque ela tem um toque bem parecido com aqueles shorts de compressão que você usa pra correr e não machucar a perna. E a Comfort, ela tem uma textura parecida com a da própria camiseta da Tech T-shirt, sabe? É bem macia, bem gostosa mesmo. E não tem só boxer, tem slip também. E nesses dias agora de Best Seller Week, né, com os produtos mais vendidos, não tem só produto masculino, não. Tem produto do departamento feminino do site também. Lembrando que com diversas cores, com diversos tamanhos, a Insider trabalha com muitos tamanhos, dos menores até os maiores. Eu sempre digo que o produto que eu mais uso e que eu mais amo é a Tech T-shirt. Se você não experimentou ainda, gente, assim, é o momento do ano. Loucura é não garantir você conhecer a Insider no melhor momento do ano. O meu cupom esse mês ele é um pouco diferente. É Livraria BF, de Black Friday. Usando esse cupom e acumulando com as promoções que já vão estar no site, você consegue até 40% de desconto. Entrando pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo, você já ativa o cupom automaticamente. Então entrou por aquele link, já pode começar a olhar as peças, colocar no seu carrinho, que ele já vai fazer o cálculo pra você. Outro ponto que eu sempre ressalto que é muito importante também, que eu acho muito bom, é lembrar que lá no site da Insider tem uma aba chamada Kit. Nessa aba chamada Kit tem um monte de combinações possíveis que você pode comprar, por exemplo, várias camisetas, várias cuecas, ou camiseta que vem com cueca também no pacote. Esses kits valem muito a pena porque eles já saem num preço melhor do que se você comprasse as peças avulsas. E além de tudo, com cupom de desconto e com as promoções do site de Black Friday, gente, vale muito mais a pena. E lembrando, uma coisa que eu gosto de falar sempre, eu tô trabalhando com eles há um ano. Muitas das minhas camisetas estão comigo há um ano. Eu uso direto, eu lavo toda hora. Eu uso e boto pra lavar, uso e boto pra lavar. Já deve ter lavado umas 20 vezes, no mínimo, cada uma delas ao longo do ano, porque eu uso muito. Todo mundo sabe que eu sou muito mais minimalista. Se vocês me virem com alguma roupa muito chamativa, pode ter certeza que alguém me ajudou a comprar, porque eu não sei comprar essas coisas muito chamativas. Eu gosto de ser uma pessoa básica, minimalista. Eu gosto de camiseta assim, que eu posso combinar com absolutamente qualquer coisa. Que veste super bem, não encolhe, não desbota. Não precisa passar com ferro de passar roupa. Ela vai desamassando com o próprio calor do seu corpo. É anti-odor, é super sustentável.
é muito mais sustentável do que o algodão. Então, pelo amor de Deus, procurem saber mais sobre a Insider. Entre no site pelo link que eu vou estar aqui. Deem uma revirada no site, tem muita promoção boa. Use o cupom LivrariaBF. E a gente ainda vai falar mais de Black Friday da Insider aqui esse mês no canal, tá? Bom, agora que a gente já falou das loucas que nunca aproveitaram a Insider até o momento, agora a gente vai falar das loucas que gostaram desse livro. Parei, tô zoando. Não, a gente vai falar das loucuras do livro, mas peraí, calma que eu ainda não vou falar spoiler não. Vou dar minha opinião aqui que eu ainda não dei opinião, ainda tô preparando vocês pro tombo. Gente, eu comecei o livro e até conversei com uma amiga também que lê horrores e ela falou isso pra mim a mesma coisa. Eu comecei o livro e eu já senti na escrita que tinha alguma coisa que eu não tava gostando. Mas aí, como eu vim de Intermezzo, eu vim de As Meninas, né? Eu vim de uns livros um pouco mais cabeça, um pouco mais complexos, mais subjetivos e tal. Eu falei assim, peraí, será que eu não tô muito mal acostumado? E, né, tô vendo aqui uma escrita um pouco mais acessível, mais simples, mais direta, né? Uma farofinha aqui gostosa. E eu tô, né, estranhando. Fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pode ser uma coisa minha, então eu vou confiar, vamos lá, vambora, vai dar tudo certo. Porque eu tava achando a escrita meio simples demais, sabe? Eu tava achando as coisas meio, sei lá, os diálogos, as falas dos personagens, eu tava achando tudo meio caricato, sabe? Meio caricato, meio filme da Sessão da Tarde, assim. Eu fiquei tipo, ai, não sei se eu tô gostando muito disso não, mas vambora. Porque eu tava na minha cabeça de que os apoiadores estavam gostando, porque a galera não parava de falar do livro o tempo inteiro no grupo. Eu falei, bom, gente, deve ser bom, deve ser uma reviravolta super legal. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de thriller, né? Eu principalmente thriller que não é com policial investigando. Eu sempre falo isso, que eu não gosto de investigação policial. Eu gosto de thriller que as pessoas comuns, os civis, se metem nas confusões e tentam descobrir o que tá acontecendo. Eu gosto de livro assim. Então esse livro tinha muitos elementos que me fariam gostar. Mas aí também, esse livro tem algumas coisas que me incomodam hoje como leitor. Não tô dizendo que é porque o livro é ruim. Tem uma coisa de gosto também. Que é o seguinte, eu não gosto, já tô cansado, um pouco saturado dessa coisa de, ai, estão todos numa casa e de repente aconteceu um assassinato. Eu acho que eu até tô aberto a esse tipo de história, mas eu sinto que precisa de mais coisa, sabe? Precisa de criatividade. E eu achei, lendo o livro, e isso eu tenho certeza ao terminar o livro, que ele é muito mais do mesmo, assim. É muito mais do mesmo. Eu não vejo nenhum aspecto original. Originalidade é uma coisa meio inalcançável, se a gente for falar sobre a modernidade, nada é original. Mas assim, não tinha nada ali que eu tenha pensado assim, nossa, que novo, que coisa que eu não tô acostumado a ver 1000 vezes, sabe? Tudo me parecia muito batido. Parecia que eu tava lendo um livro que eu já tinha lido no passado, sabe? Uma vibe meio Lucy Foley, sabe? Com A Última Festa. Eu tava meio assim, mas eu vou te dizer que eu prefiro, tá? Lucy Foley do que esse livro. Acho que a narração, os diálogos são melhores. Outra coisa que eu vejo nesse livro que me desagrada é o personagem, que eu falei isso muito com os meus apoiadores, né? É muito difícil pro autor conseguir emular personagens diferentes, porque, né, é uma pessoa que tem um cérebro, que tem uma personalidade, tendo que construir diversos personagens, e esses personagens, eles precisam ser diferentes uns dos outros, diferentes do autor, inclusive, eles precisam ter a sua voz própria, né? Eles precisam ter a sua identidade própria. Deve ser muito desafiador pro autor conseguir, principalmente, criar personagens que são muito diferentes dele, né? O autor tem que ser um cara muito observador. Ele tem que ver essas diferenças na sociedade, nas coisas que ele consome, nas conversas que ele vê do dia a dia, etc, pra conseguir trazer esses aspectos mais realistas pra escrita. Mas é muito difícil. E, eventualmente, eu me deparo com livros que os vilões, ou que os personagens mais chatinhos, eles são muito caricatos. Por exemplo, todo livro erótico que eu já falei mal aqui no canal, que eu debochei, que eu fiz vídeo zoando, todos eles tinham essa mesma característica. O vilão, o bad boy, o personagem escroto, o babaca, ele é tão caricato que você nunca acredita que aquela pessoa seja uma pessoa real. Toda hora ele fala alguma coisa, ele se comporta de um jeito tão vilão de novela das 8, vilão de filme da Xuxa, sabe? Xuxa e o Baixo Astral. É tão caricato, é tão repetitivo, que você olha, vilão da Disney, que você olha e fala, meu Deus, gente, isso uma pessoa nunca falaria assim. E aí rola aquela suspensão da descrença, né? Que é o momento em que você fala, eita, eu estou lendo um livro, não tô vivendo essa história de verdade. E aí é a hora que às vezes você
você se desconecta da história, né? Então toda hora que, por exemplo, senhorita Baker, que é essa governanta, que ela é mais dura, eu já ficava irritado. Até porque, vamos lá, né? A governanta é uma mulher dura, exigente. A gente já viu isso 200 vezes, né? Eu acho que também, uma coisa que eu penso, eu como autor, eu como autor, porque eu já me penso muito nesse lugar, assim, né? Eu já estou nesse processo. Eu ainda não escrevi um parágrafo, mas eu já estou nesse processo. Talvez nunca aconteça, eu não crie expectativa. Mas eu já tô nesse processo de pensar assim, então vamos lá, peraí. A governanta. A governanta vai ser chata. Se eu penso, a governanta vai ser chata, imediatamente eu já, como criador, eu penso, não, então peraí. Se eu já fui imediatamente pro lugar de a governanta ser chata, a governanta ser meio má, então eu tô indo pro lugar do senso comum. Eu tô indo pro lugar do óbvio. Eu tô indo pro lugar onde todo mundo espera que esse personagem se comporte dessa forma. Então, peraí. Eu acho que a gente, quando cria alguma coisa, a gente precisa o tempo inteiro questionar as nossas próprias criações. A gente precisa, talvez, subverter muito das nossas criações iniciais, porque é do ser humano, é natural, que a gente vá pelo lugar óbvio, pelo lugar comum, pelo que a gente já viu 200 vezes acontecendo, porque existe o estereótipo de que a governanta é aquela mulher mais difícil, que pega pesado, que briga, igual a madrasta, que é má, já tá no imaginário. E eu sou da política de achar, sou do pensamento de achar que a gente tem que ir pro lado contrário. E esse livro, ele é um conjunto de obviedades. Ele tem um defeito que é o mesmo defeito que eu encontro, por exemplo, quando eu leio um thriller pra jovem, tipo Um de Nós Está Mentindo. Porque no final das contas, eu sinto que ele tem essa coisa muito quadrada, muito fórmula, muito receita de bolo, que talvez pra um público mais jovem funcione, porque o público mais jovem não tem tantas referências ainda. Ele ainda tá construindo as referências. Então tá tudo bem você botar lá o Garanhão, que é o capitão do time da escola de beisebol, e que ou é burro ou é extremamente inteligente. Tem também, né, os arquétipos invertidos. Mas, tipo, sempre a gente vai por esses lugares e que pra algum público funciona, pra outros talvez não funcione. E pra mim, sinto que quando eu leio esse livro, eu penso, putz, eu queria uma coisa um pouco mais criativa. Mas, de novo, é uma característica minha, é um problema meu. Por isso que eu tô compartilhando com vocês, pra que vocês pensem se vocês encontram similaridades na personalidade de vocês que se pareça com a minha. Porque aí daí talvez pra vocês isso seja um problema que pra outra pessoa não seja. Inclusive, uma sugestão que eu faço quando eu falo desse negócio da escrita é lá no site da Amazon, se eu não me engano, eu tô até entrando aqui. Como eu já comprei o e-book desse livro, eu não consigo ver. Mas normalmente, quando você escolhe a opção de Kindle, você entra no produto e escolhe a opção Kindle, né, pra ver o preço do Kindle, do produto de e-book, ele ali embaixo tem um lugar que é assim, enviar uma amostra grátis. E aí ele vai pro seu Kindle, ou pro seu aplicativo do Kindle que você pode ver no celular. Essa amostra grátis, eu acho que é tipo o primeiro capítulo, algo assim do livro. Eu acho que vale muito a pena. Eu sempre dou essa dica pra quem lê inglês, ou quer ler inglês, ou tá se desafiando no inglês, pegar uma amostra do livro que quer ler pra ver se vale a pena mesmo, se tá conseguindo entender a escrita, se tá fazendo sentido antes de comprar, porque às vezes a gente compra, começa a ler e fala, eita, tá muito difícil, não tô entendendo nada. Então, é sempre legal pegar essa amostra pra ter uma ideia do inglês, mas mesmo você que lê em português, vale a pena pegar essa amostra pra ver o tom de escrita do autor e ver se você curte. É fluido? É. É rápido? É, mas ao mesmo tempo tem esse probleminha aí que eu te digo que eu acho que a escrita parece um pouco simples demais, sabe? Parece que é o primeiro livro de alguém, o segundo livro de alguém, não parece que é uma pessoa que já escreve há muito tempo. Tem um aspecto muito importante que eu não falei pra vocês na hora da sinopse. A Lenora, ela consegue se comunicar com as pessoas, quer dizer, com as pessoas, com a Kit, que é a personagem principal, a cuidadora dela, digitando numa máquina de escrever. Com essa mão, a única mão que funciona, ela digita com a máquina de escrever algumas coisas, mas é uma coisa secreta, ninguém pode saber e tal. O ponto pra mim desse livro que mais me decepcionou, além de tudo isso que eu falei da escrita, dos diálogos, das obviedades, é que eu acho que o final desse livro são tantas reviravoltas. É uma coisa similar que eu já reclamei aqui no canal, se eu não me engano, já sim. Eu reclamei quando eu li o livro do Rafael Monte, ganhou o Jabuti, e que é o que eu menos gosto, que é A Mulher no Escuro. Na verdade, eu gosto menos, acho que de Suicidas. Mas é mais porque é o primeiro livro do Rafael, eu acho que a escrita dele ainda não tava muito madura. Mas assim, A Mulher no Escuro, que é o livro do Rafael Monte, eu acho que é um livro que tem muita reviravolta. É uma reviravolta, aí você acha, ah tá, entendi, agora o livro vai acabar. Aí tem outra reviravolta, você fala, tá, então não era aquilo que eu esperava. Aí tem outra reviravolta. Aí você fala, Aí tem outra reviravolta. Aí você já fala, ah tá. Beijo, tá? Qualquer coisa me avisa, porque já me irritou, entendeu? Já me irritou.
Porque o que acontece? É uma coisa natural do ser humano quando a gente tá lendo um livro de suspense, que a gente começa a fazer teorias sobre o final. Eu normalmente erro. Nesse livro, eu até acertei uma coisa, o que é muito raro pra mim, pra você ver. Aí quando eu acerto, eu já fico com raiva, porque eu fico assim, porra, pra eu que sou uma burralda, eu nunca acerto final de livro de suspense. Eu já adivinhei um negócio, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, então tem alguma coisa errada. Mas pra mim, o principal problema desse livro são as milhões de reviravoltas, assim, uma atrás da outra, e cada uma mais estapafúrdia do que a outra. Algumas, inclusive, que eu nem conseguia levar a sério, porque eu acho que, tecnicamente, isso nem seria permitido. Eu não sei quais são as regras locais do... Acho que o livro se passa na Inglaterra, se eu não me engano, no Reino Unido. Mas, assim, eu não sei se lá pode, o que acontece, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês, mas aqui, na minha realidade, não pode fazer isso, não. É antiético, é errado, etc. Então, eu já me perde, entendeu? Eu já acho assim, putz, uma reviravolta que eu nem consigo imaginar isso na realidade acontecendo. Então, em suma, pra mim foi uma mega decepção. Talvez uma decepção maior, porque eu fui com uma expectativa de que eu ia gostar mais. Eu fui com uma expectativa de conhecer o Riley Sager, de conhecer a escrita dele. Tava muito empolgado, porque é uma voz muito grande da literatura de suspense, né? Eu queria desbloquear esse autor na minha vida e eu me decepcionei muito. E porque eu tinha uma expectativa de que seria algo mais interessante, de que teria mais criatividade, de que teria mais impacto, sabe, pra mim. E eu fiquei tão incomodado no final que eu já tava rindo, eu já tava tipo assim, ai gente, é sério, vambora, tipo, próximo, é isso aí, beleza, acabou, que bom. E aí quando a gente foi pra live, o sentimento foi muito similar. Tivemos pessoas sim que gostaram do livro, e é importante dizer, não estou dizendo que quem gostar do livro é burro, não tem referência, não é nada disso, pelo amor de Deus. Tem pessoas que gostaram, tipo, eu soube que Vitor Almeida gostou, Geek Freak, tiveram apoiadores meus que gostaram. O livro tem uma avaliação muito positiva num geral, né, como eu falei, uma nota 4.4 na Amazon gringa, na Amazon Brasil tá em 4,5. Então é uma avaliação positiva, tem vendido bastante, ele virou um grande hype lá fora. Parece que ele foi um sucesso instantâneo de mais vendidos nos Estados Unidos. Então assim, obviamente ele agrada a muitas pessoas. Assim como, por exemplo, A Mulher na Janela, do A.J. Finn, agradou muita gente, foi um hit do cacete. Vendeu horrores, o filme foi um sucesso enorme com Sandra Bullock, etc. E eu não gosto nem do livro e nem do filme. Então, acontece, né? Eu não sou também aquela pessoa de que necessariamente eu gosto do que todo mundo gosta ou odeio o que todo mundo odeia. Sabemos que de vez em quando eu tenho opiniões um pouco controversas. Então pode ser que uma maioria vá ler esse livro e vá gostar. Talvez vá. É que assim, eu tô dizendo que as minhas referências de thriller, eu gosto de O Impulso, Sussurros, né? Que tem um drama familiar conectado com o thriller. Uma Família Feliz, do Rafael Montes, eu gosto mais. Vários livros do Rafael Montes eu gosto milhões de vezes mais do que esse livro. Jantar Secreto, Dias Perfeitos, O Vilarejo. Embora eu tenha algumas críticas, tem vídeos meus aqui, só procurar Rafael Montes Livraria em Casa que vocês vão ver alguns vídeos meus sobre livros do Rafael. Mas assim, acho muito melhor, tá? Vou ser sincero com vocês. Acho os livros do Rafael Montes melhor do que O Massacre da Família Hope? Com certeza. Então, privilegio o autor nacional se possível, acho que você vai gostar mais. Eu li Ninféias Negras esse ano, que nem é muito a minha vibe, normalmente, mas gostei. Eu amo Sally Diamond. Então, assim, são vibes muito diferentes da de O Massacre da Família Hope, sabe? É esse tipo de thriller que eu gosto mais, que tem uma conexão de drama familiar com relacionamentos, etc, etc. O Massacre da Família Hope, eu achei que fosse ter mais drama familiar, porque a gente tá falando de uma família, né? Massacre da Família Hope. Mas eu acho que tudo o que envolve essa família e esse livro foi tão caricato e tão bobo pra mim, que eu não consegui nem me apegar a essa história da família. Primeiro que pra mim é uma família que eu... Esse é um outro ponto também muito importante. Eu não consegui gostar de nenhum personagem. Eu não consegui me apegar a nenhum personagem, eu não consegui nem gostar. E gostar não é no sentido de, nossa, que legal, quero ser igual a ele. Gostar de achar muito legal. De achar um personagem foda, um personagem bem escrito, um personagem multidimensional. Não achei nada disso. Eu achei todos os personagens estereotipados. E tem um outro problema também, é que eu acho que o Riley Sager se aproveitou e muito do fato de que o massacre acontece em 1929 e depois, quando a gente vem pros dias atuais, na verdade não são dias atuais, ele também se passa em uma outra época. Então facilitou muito a vida dele, porque ele escreveu um livro extremamente cheio de reviravolta, com um final... Gente...
que já conto pra vocês. E que tudo foi muito facilitado, porque é isso, porque não tem um celular, não tem uma câmera escondida, uma câmera de segurança, entendeu? Então é muito mais fácil você construir um thriller desse jeito, em cima de um contexto social, tecnológico da época, que facilita muito pra você, porque é muito mais fácil esconder o assassino, esconder a arma do crime, esconder as motivações, é muito simples, e daqui a pouco eu vou explicar pra vocês por que é muito simples, por que foi muito simples pra ele. Então eu acho que é um grande deus ex machina, esse livro, entendeu? Ele se apoia na ausência de tecnologia pra fazer com que essa história estapafúrdia funcione. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho, tá rolando uma obra, tem um caminhão girando massa, sei lá, fazendo uma barulheira aqui, qualquer coisa é isso, tá? Bom, vamos pra parte do spoiler, que eu quero entrar no spoiler pra contar pra vocês o que acontece no final, pra vocês entenderem um pouco do meu desgaste com essas reviravoltas todas que acontecem. Eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar de todos os detalhes, tá? Porque acontece muita coisa, então eu vou tentar me focar nas mais grotescas. Então, se você não quiser spoiler, esse é o momento de parar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Se for comprar, não deixe de usar o link do canal, entre no nosso canal do Telegram, compre as suas brusinhas da Insider com meu link e com meu cupom, todos estão aqui na descrição do vídeo, tá? E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Dei bastante tempo pra todo mundo pausar, sair do vídeo. Agora a gente vai falar de spoiler. Avisei bastante, né? Então tá, vamos lá. Em suma, o livro, ele tem inicialmente, ele te deixa numa dúvida. Se é um caso de morte mesmo, mataram, alguém matou, assassino, etc. Ou se tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Essa casa é torta, então essa casa faz barulho. Essa casa só é torta e tá na beira do precipício pra ela poder fazer barulho e você não saber se é espírito, se é alguém, se é a casa, o que tá acontecendo. Então assim, vários subterfúgios que o autor inventou do nada, uma casa do nada que tá caindo de um penhasco, do nada, só pra poder você ficar sem saber se, peraí, será que esse barulho é de alguém, é de espírito, é da casa, blá, blá, blá. Aí beleza. Aí a gente conhece a história lá, né, da família Hope, sabe tudo que aconteceu e tal. Desde o dia 1 que essa menina, personagem principal, cuidadora, chega na casa, ela já está assim pra senhora, pra idosa, de 70 e poucos anos, que não fala, que deve ter uma história de vida super complexa, ela vira, mas Lenora, você matou? Tipo assim, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Só daí eu já tava revirando o olho. É o começo do livro. Isso é tipo assim, sei lá, segundo, terceiro capítulo do livro, deve ser terceiro. Quando ela encontra a Lenora e começa ali os primeiros cuidados com ela. Já na primeira noite, ela já tá tipo assim, você fez? Você matou? Tem alguma coisa que você queira me contar? E aí, a Lenora escreve pra ela uma carta dizendo assim, eu quero te contar tudo. Isso tá na sinopse, inclusive. E aí você fica tipo, por que que a Lenora vai querer contar tudo pra uma pessoa que ela nem conhece direito? Tipo, do nada decidir que eu vou confiar em você. Aí a gente vai entendendo algumas explicações, mas que ao mesmo tempo também pra mim não fazem muito sentido. Por exemplo, a tal da Mary, que era a cuidadora anterior e que sumiu. Mary foi morta. Mary aparece morta nas pedras do penhasco. E aí a gente vê, umas pessoas acham que ela se suicidou, outras pessoas acham que ela, né, foi jogada lá. Eventualmente, depois no final do livro, a gente vai descobrir que ela foi jogada, mas já eu te digo por quem. Em um determinado momento, a nossa personagem principal, a Kit, que é a cuidadora, ela tá muito preocupada porque ela ouve esses barulhos e ela percebe também que as coisas se movimentam no quarto. Ela deixou o papel na máquina de escrever, no dia seguinte, quando ela vai lá, o papel tá em outro lugar. E aí ela fala, ué, mas a menina, a senhora não anda, a senhora tá deitada na cama, toda presa em um monte de coisa, como que o papel se moveu? Tem alguma coisa errada aí. Ela não conseguiria tirar o papel. Até porque pra ela escrever, porque a Lenora decide que ela vai escrever, contar a história dela pra Kit com a máquina de escrever. Só que pra ela fazer isso, ela precisa da ajuda, porque ela não consegue pular a linha da máquina de escrever, ela precisa de ajuda pra trocar o papel, etc, porque ela não consegue fazer esses movimentos. Então, né, ela não conseguiria fazer tudo aquilo. E aí, em um determinado momento, a Kit, a cuidadora, pergunta pra idosa, né, senhora, o que tá acontecendo aqui? Quem que tá mexendo nas coisas? E a senhora fala, Virgínia, que até meus apoiadores fizeram uma zoação de que a Virgínia foi vender o e-pink pra ela e acabou fazendo a merda toda. E quem é Virgínia? Virgínia não é Virgínia Fonseca. Virgínia não foi lá levar um body splash pra senhora vomitar. Na real, Virgínia é o nome da irmã dela, que morreu, né, com a corda no pescoço há 55 trilhões de anos atrás. E aí a Kit fica, não, peraí, tem uma explicação. Eu não acredito em espíritos. Que história é essa de que a irmã morta dela que veio aqui, escreveu, que mexeu nas coisas? Não é possível. Aí Kit começa a falar com todo mundo, tentar entender o que tá acontecendo, quem é quem, o que tá cada um fazendo o quê. A gente vai voltando no passado. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu no massacre efetivamente. O que aconteceu na treta toda, tá? Bom, Lenora,
quando era uma adolescente, se apaixonou pelo empregado da casa, por um dos empregados da casa, que inclusive era casado, que se chamava Ricky. Lenora se apaixonou por Ricky e engravidou de Ricky e ficou desesperada, falou: meu Deus, a minha família vai me deserdar, vão me expulsar de casa, vai dar uma merda federal. Lenora, então, esconde a gravidez ao máximo possível. O pai de Lenora é um cara extremamente babaca, ele é muito babaca. Na real, a mãe da Lenora só casou com o marido dela, né, que é o pai dela, porque ela engravidou de um cara antes, esse cara não assumiu ela, e aí o marido atual decidiu, falou: eu caso com você, assumo a criança e você não vai ser queimada na sociedade por isso. Então ela não casou com ele porque ela amava ele, ela casou com ele porque era a única solução que ela tinha pra não ser achincalhada pela sociedade. Então ela casou com esse cara, mas eles não se dão muito bem. E aí tem essa filha que é anterior ao casamento, e tem uma outra filha que é filha biológica dos dois, né? Quando Lenora tá pra ter o bebê, a família dela acaba sabendo, né, que ela vai ter o bebê nasce e o pai dela arranca o bebê dela e fala: eu vou dar o bebê, você não vai ficar com o seu bebê. Ela fica muito mal, fica com muita raiva, o bebê some, o bebê é dado pra doação, desaparece. Ela fica muito puta, começa a fazer aquela confusão toda e tal. E aí quem que na verdade se vinga por ela é a mãe dela. A mãe dela acaba ficando com muita raiva do pai, porque ela já não gosta do marido, né? Então ela fica com muito ódio de tudo que aconteceu, sofrendo muito pela filha que também tá sofrendo, e ela acaba esfaqueando o marido, mata o marido. Nisso, chega Ricky, que é o pai da criança, né? Que tava ali e tal, não sei o quê. Nisso chega Ricky, né, o pai da criança, e encontra a sogra, que acabou de matar o próprio marido, e ela começa a discutir com ele. E eles começam a bater boca, e ela chama ele de pobre, de não sei o que, de vagabundo, de um monte de coisa. E ele acaba matando a sogra. Isso na mesma hora. Um morre num lugar da casa, outro morre em outro lugar. Nisso, Lenora descobre que os pais morreram, fica muito mal, fica puta, e ela decide se matar. Ela pega uma corda, enrola o próprio do pescoço e se joga de um negócio lá, de um lustre, e quase morre. Essa é uma das grandes reviravoltas do livro. Então, não rolou. Uma das mortes não aconteceu de verdade. E aí lembra quando Lenora descreveu na máquina que quem escreveu, né, quem foi lá no quarto dela, mexeu tudo nas coisas, foi Virginia? Porque Virginia não morreu. Só que o que aconteceu? Lenora, quando ela tentou se matar, ela acabou se machucando, né? Ela sofreu ali algumas lesões e ela acabou ficando na cama, ficou presa na cama. Só que na verdade não foi Lenora que se enforcou. Não foi Lenora que engravidou e teve um filho do empregado da casa. Foi Virginia. Virginia Fonseca engravidou do Zé Felipe. Mas não. E aí o que aconteceu? Como Virginia ficou acamada, Lenora, que foi a única sobrevivente e que se viu no meio dessa merdalhança toda, onde toda a família dela se fudeu de uma vez só, ela falou assim: pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Virginia com o meu nome de Lenora, vamos dizer que ela é a única sobrevivente, vamos dizer que eu morri, já que Lenora tá toda de cama mesmo, tá presa na cama, vamos deixar ela na cama, eu que sou Lenora, passo a minha identidade pra minha irmã Virginia, que está na cama, que tentou se matar. Então ela passa a ser Lenora e Virginia é dada como morta e eu vou assumir a identidade de Senhorita Baker. Então a governanta da casa que contratou Kitty, a cuidadora, na verdade não é Senhorita Baker a governanta. Ela é a Lenora, a única sobrevivente da morte. Aí ela foi embora, largou todo mundo em casa, foi embora, curtiu o dinheiro da herança dela pela Europa. Quando o dinheiro dela acabou, ela voltou pra casa, assumiu o papel de Senhorita Baker, do nada ela assumiu o papel, sou Senhorita Baker, e como se passa numa época que não tinha internet, rede social, porra nenhuma, ninguém sabia qual era a cara da Virginia, a cara da Lenora, a cara da Senhorita Baker, então ela assumiu e foda-se. Ela convenceu um médico lá a dizer que Virginia morreu, que Lenora sobreviveu, e ela volta como Senhorita Baker. Ela volta como dona da casa, todo mundo trabalha pra ela, basicamente, porque ela volta como governanta. E Ricky, que é o pai da criança, o pai da tal criança, Ricky foi embora, porque o pai dela, se eu não me engano, o pai dela, antes do pai dela morrer, ele dá um dinheiro pro Ricky sumir, né, vai embora, larga tudo, e ele aceita e vai embora e larga tudo. Ele já ia largar mesmo a criança de qualquer jeito. Que depois ele se arrependeu, foi lá na casa, deu aquela merdalhança toda, todo mundo morreu. Mas ele ia de qualquer jeito. Quando deu aquela merdalhança toda, né, a mulher matou o marido e o Ricky matou a sogra, ele então faz o quê? Ele foge, some e desaparece. Só que daí, no futuro, a Mary, que era cuidadora da Lenora, que na verdade é a Virginia, antes da merdalhança toda acontecer, lembra que a Mary sumiu? E aí depois descobriram que ela morreu, estava caída nas pedras? Quem jogou Mary da casa nas pedras, no precipício, foi Ricky. Porque Mary estava descobrindo, através das conversas que ela tinha pela máquina de escrever com a idosa que não falava mais, de que Ricky tinha matado a mãe dela. E aí, se descobrem que Ricky matou a mãe dela, Ricky se foderia. Então o que Ricky faz?
faz? Mata Mary pra acabar com a possibilidade dela entregá-lo pra polícia e dizer, ó, esse cara aqui que matou uma pessoa da família Hope. Não foi a Lenora que matou a família Hope. Esse cara, a mãe matou o pai, e esse cara matou a mãe. Então esse cara é o único sobrevivente culpado de verdade por o que aconteceu aqui. E aí quando ele percebe que Mary descobriu tudo, ele mata Mary e rouba uma mala dela com todos os papéis escritos dessa história toda que ela datilografou junto lá com a Lenora quando ela cuidava da Lenora. Que não é Lenora, é Virginia, vamos lembrar. Lenora de verdade é Senhorita Baker. E sabe quem é Rick? Rick é pai de Kit, a cuidadora atual, a nossa personagem principal do livro. E aí depois a gente descobre uma outra coisa sobre Kit e sobre o pai dela. Lembra que Kit fez uma merda e ficou 6 meses afastada e depois foi contratada para cuidar de Lenora, que era Virginia? Kit, na real, ela cuidava da própria mãe. A mãe descobriu um câncer no estômago, eu acho, sei lá. E a mãe sentia muita dor, ela passava muito mal de dor. E a Kit cuidava dela meio que cuidados paliativos, já sabia que não era um tumor operável, ela ia morrer, mas a filha tava cuidando e ela tomava fentanil, que é uma droga muito pesada pra passar dor. E a Kit, como cuidadora da própria mãe, a Kit, aí olha a história que eu falei que no Brasil isso não poderia nunca, antiético. A Kit era funcionária de uma empresa de cuidadores que foi contratada pela própria mãe. A mãe dela contratava ela pela empresa de cuidadores e pagava pra empresa de cuidadores pra filha dela cuidar dela. Porque ela falava assim, não, minha filha tá trabalhando pra cuidar de mim, a gente tem que pagar. Ela tem que ter dinheiro, né? Ela tem que ter emprego. Então não, ela vai cuidar de mim, mas eu vou pagar. Mas ao invés dela pagar direto pra filha, ao invés de falar assim, filha, cuida de mim e eu te dou teu dinheiro. Quanto é que você ganha? $2.000? Toma aí $2.000, eu pago. Ela contratava a filha pela agência de cuidadores. E aí, a responsabilidade dela, como cuidadora, era de cuidar do fentanil, que ela dava para a mãe em doses homeopáticas para cuidar da dor. Só que um belo dia, ela esqueceu o fentanil pro lado de fora do cofre que ela tinha que guardar, e a mãe tomou todos os comprimidos e morreu. E aí ela foi responsabilizada pela morte porque ela era responsável pelo remédio. Então se ela era responsável pelo remédio e a paciente dela morreu porque ela se descuidou com o remédio, ela foi penalizada por isso. Aí teve polícia, ela quase foi presa, foi uma merda federal, mas depois eles não conseguiram provar nada de que ela fez intencionalmente. Ela fala que esqueceu, mas independente disso, a polícia não tem como saber se ela esqueceu ou se efetivamente ela deu os comprimidos pra mãe morrer, né? Se foi uma coisa que ela fez em conluio com a mãe pra mãe morrer, tipo um suicídio assistido, que ainda é ilegal. Na real, depois a gente descobre que foi o pai dela que fez a mãe dela tomar o remédio, morrer, mas eles parece que estavam em acordo ali pra mãe morrer e tal, mas isso não tem muita relevância pra história, não. O fato é que o pai de Kit, na verdade, é o grande vilão da história. Do nada a gente descobre que o pai de Kit, que se chama Patrick, na verdade Patrick é o Rick, que foi quem engravidou a Virginia lá no passado, aquela coisa toda, e depois ele mata Mary. Não só ele matou a mãe da Lenora / Virginia, como ele mata também a Mary, que era cuidadora antes da filha. Quando ele descobre, inclusive, que a filha tá trabalhando pra Lenora, ele fica desesperado, com medo da filha descobrir alguma parada e fazer essa conexão toda. E eventualmente faz. No final dessa história toda, gente, a casa começa a cair no precipício. A casa começa a desmoronar no precipício, tá essa merda toda, e Rick tá aqui, não sei o que, o pai dela tá lá, blá blá blá. Senhorita Baker, que não é Senhorita Baker, que na verdade é Lenora, tá aquela correria toda. A Kit consegue tirar Virginia idosa da cadeira de roda de dentro da casa, mas tanto o pai dela quanto a outra Senhorita Baker, que na verdade é Lenora, decidem ficar na casa. Não, a gente vai ficar, não, é isso. Ele já sabe que vai ser preso, né? Já sabe que descobriram que deu merda, ele vai ser preso. A outra se sente meio culpada por tudo que aconteceu com a irmã, porque ela assumiu a identidade da irmã, aquela coisa toda. Ah, vou ficar na minha casa mesmo. E aí a casa cai do precipício e morre os dois. Aí Kit vai embora com a Virginia, né, que era a antiga Lenora, com a senhora idosa. Vai pra casa, cuida dela, etc. Até que um dia a senhora desaparece. Aí ela fica, ué, como assim? Aí o que ela descobre? Lembra que Virginia engravidou de Rick e teve um filho, que o pai desapareceu com a criança? A criança foi criada pela verdadeira senhorita Baker, etc, etc. Era um menino, esse menino teve uma filha, essa filha era Jessica, a empregada da casa. Jessica descobre isso depois de um tempo, pega a avó e elas vão embora, deixa, aí a Virginia, né, deixa uma carta pra Kit, cuidadora, e fala, fui embora com a minha neta, te enganei, eu falo sim, eu me movimento sim, eu ando sim, eu não preciso de cadeira de roda, eu só fingia que eu precisava de cadeira de roda, eu só fingia que eu não podia falar, mas eu conseguia fazer tudo, mas eu me fingia de doente pra que
aí, primeiro porque eu inicialmente não tinha motivação nenhuma pra viver, e segundo porque eu tinha, né, medo ali, porque a galera tinha medo de dar alguma merda e tal, então eu ficava na minha ali, na coisa toda. E aí, passa-se tempos, Virgínia escreve livro, dá entrevista pra imprensa, vira uma grande famosa, uma grande celebridade. A antiga suspeita de matar a família, na real, era uma mulher que não matou ninguém, que se fudeu porque o filho foi roubado, mas que enganou todo mundo, fez todo mundo acreditar que ela realmente não andava e não falava, se fez doente por anos e décadas, até que agora ela eventualmente consegue viver e fez sucesso, escreveu livro, e aí ela acaba morrendo por causas naturais e acaba o livro assim, gente. Ai, bom, é isso. Eu achei uma palhaçada, tá? Eu achei uma palhaçada. Que história é essa de cuidadora da minha própria mãe que eu pago pra clínica que... E aí depois a senhora começou a querer contar pra ela também a história. Tipo assim, ela contou a história pra uma cuidadora, a cuidadora morre. Aí chegou outra cuidadora, ela, quero te contar uma coisa. Já preciso te contar uma coisa. E aí, Jéssica, que era empregada, que na verdade é neta de Virgínia, que não é Virgínia, que é... Quer dizer, neta de Lenora, que não é Lenora, que na verdade é Virgínia, porque na verdade Senhorita Baker é Lenora... Senhorita Baker com castiçal na biblioteca, devia ser o nome desse livro. Bom, gente, é isso. Já falei demais, tô 1 hora gravando esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu queria fazer um negócio básico, eu não consigo. Bom, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.